atividade aqui, que se chama o estudo do círculo, circunferência, raio, diâmetro e área, ela foi feita com o objetivo de que vocês, além de entenderem, absorver melhor o conceito do que é circunferência, o que é raio, o que é diâmetro, vocês usassem o GeoGebra para vocês fazerem algo parecido que fizeram na sala, que foi quando vocês pegaram essas circunferências, círculos aqui, quando vocês pegaram e tiveram que medir a circunferência usando um barbante, né? Aí vocês registraram isso no papel. Fizeram o melhor que puderam com o barbante, né? Aí vocês também mediram o diâmetro de todas aquelas latas que a gente usou, né? Com formato de cilindro. E preencheram nas tabelas. Tinha um momento que vocês tinham que pegar a medida da circunferência e dividir pelo diâmetro. Não lembro quantos de vocês, a gente conversou na sala, que a maioria estava conseguindo um resultado parecido. Qual era esse resultado que a maioria conseguia quando pegava a circunferência e dividia pelo diâmetro? 3,14. Teve gente que falou pi, porque já sabe que a circunferência dividida pelo diâmetro dá pi. Então, além disso, para a gente trabalhar melhor o que era a área, vocês pegaram e riscaram no papel o círculo, né? Calcularam a área, contando quantos quadradinhos tinha, e depois, com o tempo, a gente procurou aplicar a fórmula que usa o número π. E o que eu não ensino na informática? Que depois de ter feito todo esse trabalho, vários cálculos, resolvido o problema, teve gente que, ao preencher a tabela da atividade aqui, e quando começou a calcular o valor da circunferência dividida pelo raio, e viu que estava dando sempre 6,28, e quando estava fazendo a circunferência dividida pelo diâmetro, estava sempre no 3,14, achou até que estava errado, porque estava dando igual. Eu me lembro que foi a Bianca que me chamou e disse assim: ó, professora, números diferentes está dando o mesmo resultado na divisão, tem alguma coisa errada? Eu pensei, nossa, no final de todo o trabalho é que vai cair a ficha de alguns alunos. Então, vocês construíram essa figura aqui e o objetivo foi vocês depois movimentarem e deixarem de acordo com as medidas que eu pedi. Deixa o raio medindo 3, como vocês fizeram na primeira parte. A malha de fundo ajuda bastante. Ó. Se vocês deixarem sempre o centro, bem no cantinho da malha, ela vai facilitar para vocês encontrarem as medidas, dá menos trabalho. Então, o raio está medindo 3 centímetros. E a gente constata que o diâmetro está medindo 6. Qual é a relação que tem entre o raio e o diâmetro? Perfeito, o raio é metade do diâmetro. O GeoGebra calcula a área, que deu 28,27. E a circunferência, que deu 18,85. Então, o GeoGebra poupa a gente no trabalho de pegar um barbante, tentar achar a circunferência, depois medir com uma régua. Ele já faz o cálculo. A área já nos dá prontinho, a gente não precisa tentar contar os quadradinhos ou aplicar a fórmula. Ele calcula. Agora a minha pergunta é, se o raio é exatamente 3 centímetros e o diâmetro exatamente 3 centímetros, a circunferência será exatamente 18,85? Será que ela é exata? Não é exata. O GeoGebra pode nos enganar, ele está dando um valor aproximado. O número π é o número exato? Se eu pego a circunferência e divido pelo número π, não vai dar exato. Não é um número, ele é um número irracional. Então a gente sempre vai estar com, quando falar de circunferência, de área, de círculo, a gente vai estar sempre com um valor aproximado, é quase o número que a gente quer. Vou mostrar um negócio para vocês. Natan, faz favor de vir aqui nas opções. Vamos aumentar as casas decimais aqui no arredondamento. Ó, o meu programa permite até 15 casas. Pode jogar as 15. Olha lá qual é a área certinha. Melhorou a medida da área?
A área 28,27,4333882. Isso porque tem 15 casas. Agora, usando na medida real, assim, vai fazer diferença? Vamos ver. Se diz que a área desse círculo aqui é 28 centímetros quadrados, aproximadamente, nós podemos dizer que aqui dentro tem aproximadamente 28 quadradinhos, não é? Não tem 28? Vocês acham que não? Sim. Inteiro. Vamos ver inteirinho que a gente consegue ver. Aqui, 1, 2, 3, 4, mais 4, mais 4, mais 4, 16. Se a gente começar a pegar o que tem aqui nos... cantinhos, a gente vai conseguir perceber que vai chegar no 28,27. Parece que não dá tudo isso, né? Mas não pode estar errado, é a área daqui que a gente mediu. Aqui tá 3, tá 6. Não, aqui, ó. Aqui dá 16, né? Não, mas dá. É que dá uma impressão, assim. Eu tive essa impressão. Mas seria aproximadamente 28 centímetros quadrados. O que é esse primeiro 2 que está aqui? Seria 28. Ah, não vou por esse caminho. O primeiro 2 que está aqui é 2 décimos. Seria mais 1 centímetro quadrado dividido em 10 partes, a gente contaria 2. Então seria mais um pedacinho de outro quadrado. Cada vez que a gente vai aumentando, acrescentando o número, a gente vai chegando mais próximo da área exata. Mais próximo da área mais perfeita, da medida mais correta. Mas para o dia a dia, para a gente medir alguma coisa, 28,2 já estaria ótimo. Com 2 casas decimais está quase ótimo. Vocês estão com calculadora? Eu vou pedir para vocês... Acho que não precisa ser com tantas casas decimais, Natan. Vamos diminuir para 5 casas aqui? Vai lá nas opções. Arredondamento. 5 casas está ótimo. Eu quero que vocês coloquem, digitem na calculadora 28,27433 dividido por 6, que é o diâmetro. Deu 4,71. Tem algo errado. Deixa eu ver aqui. Gente, eu cometi um erro. Eu quero no envio pedir para vocês pegarem a área e dividir pelo diâmetro. É a circunferência dividida pelo diâmetro. Então, você tem que pegar o 18,8495,6 e dividir pelo diâmetro, que é 6. Quero ver que vai dar um... E depois, deu 3, 14, qual é o próximo número? 15. Precisaria anotar isso no quadro. É... 3,14. Tá, 3, 14, 15, 93, tá. 633. Agora você sabe que tem um número pi ali na calculadora, né? Tira o número pi da calculadora para ver quanto que ele é certinho. Eu sei que até aqui é igual. 3,14, 15, 92, 65, tá. 4. E mais um 4? Olha só. Fazendo esse cálculo, a gente conseguiu chegar, olha quantas casas depois da vírgula que deu certinho. Esse, ó, chegamos até no 9, igualzinho. Estão entendendo? Se a gente usasse só 2 casas decimais, provavelmente não iríamos chegar mais, e a gente ia chegar um pouquinho mais perto do número pi. Esse é o número pi, que os matemáticos já calcularam, a gente sabe certinho as casas após a vírgula. Aqui a gente está tentando usar o GeoGebra para chegar perto dele. Usem só 2 casas, 18,84 dividido por 6. E depois? 3,14. Deu exatamente 3,14? É. Que ótimo, então. Deu exatamente, está dando o número pi. Só que eu quero falar com vocês é que nem sempre a medida é tão perfeita.
folhinha, a folha que faz aqui me emprestou. Então vamos continuar aqui um pouquinho com a folha de exercícios. Se o raio é 3, o diâmetro é 6, temos lá a circunferência. Depois tinha que passar para 6. Aumenta o raio para 6. Aumentando o raio para 6, o diâmetro continua sendo o dobro. A gente tem as medidas de área, tudo certinho, né? O resto vocês conseguiram fazer direitinho. Tente deixar a circunferência medindo 17, Natan. Tá com 37. Então, Natan vai tentar reduzir para chegar no 17. Com 5 casos, pode parar, Natan. Com 5 casos, fica difícil chegar exatamente no 17. Na verdade, Natan nunca iria conseguir a medida 17 perfeita, né? Mas a gente tem sempre... Eu quero que... para vocês que sempre a gente chega muito perto do número correto, mas nunca exatamente no número correto. 17,09 já considera um número bastante interessante, né? 17 perfeito não tem, até porque, ó, como é que vai ser o raio? Se a gente está trabalhando com 5 casos, o raio seria 2,72029. Para não deixar vocês muito confusos, vamos trabalhar só com 2 casas? Vamos voltar para o jeito que a gente fez na informática? Eu considero 2 casas um número bem bom. Muito bem, 2,72. Agora eu peço que vocês peguem a circunferência que está ali, 17,09, e dividam por 2,72. Vejam que dá de novo. Vai dar 6,28? Que é o dobro do número pi. Se eu tivesse pedido para vocês dividirem pelo diâmetro, deve dar o número pi. Fechou? Tá. De propósito, teve uma que eu pedi que vocês fizessem o raio medindo 3 e o diâmetro medindo 7. Volta lá para o raio medindo 3. 3, exatamente 3. O diâmetro está 6. Aí, tenta deixar o diâmetro medindo 7. Você não movimenta isso aqui. Olha só, para ele deixar o diâmetro medindo 7, quase. Aí, opa, acabou. Viram como um toquezinho movimenta e muda bastante a medida, né? Deu. Conseguiu. Se o diâmetro é 7, o raio é 3,5. Eu vi que teve gente que me chamou, vários me chamaram. Professora, eu não estou conseguindo, porque quando eu movimento o diâmetro, muda o raio. Teve gente que achou que eu tinha cometido um erro, foi lá e arrumou o raio para 3,5, deixou o diâmetro 7 e copiou as medidas. Mas foi intenção minha mesmo colocar um raio, um diâmetro que não fosse permitido. É impossível construir um círculo que tem um raio medindo 3 e o diâmetro medindo 7, tá? Outra medida. Eu pedi que a área fosse 100 centímetros quadrados. Vamos lá, Natan. Transformar essa área em 100. Deu bastante trabalho para vocês deixarem a área medindo 100. Parou. Pode deixar assim. 100,64. Gente, por quê? A área é difícil deixar na medida que a gente pede, porque uma pequena diferença no raio muda bastante no número da área. Então, vocês também tiveram que chegar no número mais próximo. Outra coisa que vocês fizeram foi o raio medindo 6, o diâmetro 6,2, Natan. Vamos ver se você consegue. Olha, um truquezinho que alguns usam é aumentar o zoom. Aumenta o zoom. Só o zoom. Então aumenta por aí. Tá, pode ser. Se aumentar o zoom, agora tenta. Talvez fique mais fácil chegar no 6,2.
Eu acho que foi com você, Alessandra, que a gente conversou sobre o 6,2? Ou foi com a Luana? Eu lembro que teve uma hora que foram fazer a divisão. Vai pra cima. Tenta sair da linha da malha, que a malha tenta puxar. Menos. Vai, quase. Quase que deu. Oh! Aumente mais o zoom, quem sabe? Se você aumentar mais o zoom. Agora fugiu da área de trabalho. Não tem a bolinha para girar ele pro mouse? Tem, só que daí vai pra cá. Vai muito rápido? Tenta agora. Tira a malha do fundo, Natan. Tá, vamos parar aqui, tá bom, Natan. Tem um décimo. Tá, agora deu. A pergunta que eu fiz para a Luana foi assim, que na hora que aconteceu de conseguir o diâmetro 6,2, ela fez a conta da circunferência dividida pelo diâmetro. Quero que façam agora. Foi com a Alessandra? Tá. Peguem a circunferência, 19,49, e dividam por 6,2. Não é 3,14 agora? 35. Então não foi essa conta. Eu sei que dava 3,05 e ela, como não deu 3,14, chamou a atenção. Aí a pergunta que eu fiz é assim, você acredita que o diâmetro é 6,2? Ela disse, sim, tá aqui 6,2. Então eu fiz o que o Natan vai fazer agora. Vá lá em casas decimais e aumenta o número de casas decimais. Pode por 5. Quando coloca 5, vamos para as perguntas agora. Ó, o que você observou quando movimentou os pontos A, B e C? Diego, o que você respondeu? Quem vai ler? Natan, faz favor de ler. Quando mexemos um desses pontos, a área de circunferência e raio se movimentou também. Qual é a relação entre o raio e o diâmetro? O raio e o diâmetro. Perfeito. Quando a medida do raio dobra, a circunferência também dobra? Vamos ver. Coloca de volta a malha. Coloca o raio. Coloca o zoom normal. Coloca ali o raio medido 3 de novo. O raio é 3. A circunferência 18, aproximadamente 18,8. Se dobrar o raio para 6, qual seria aproximadamente o dobro de 18,8? 18 mais 18? 36. Aí 0,8 mais 1,6, 37,7 aproximadamente. Está dando isso? Está mostrando isso? Então, se dobrar o raio, vai dobrar a circunferência também. A próxima pergunta. Quando o raio dobra, a área também dobra? Não. Na verdade, a área aumenta 4 vezes. Quando a gente dobra o raio, a área aumenta 4 vezes. Qual é a relação entre a circunferência e o raio? Ah, escreveu direitinho. 6,28 vezes maior que o raio. Essa é a relação. Na próxima, qual a relação entre a circunferência e o diâmetro? E teve gente que escreveu dar o número pi, né?
está dizendo, o número π é quantas vezes a circunferência é maior que o diâmetro. E por que não foi possível construir a circunferência, seria G, que depois a gente arrumou? Já expliquei, né? É impossível ter um raio medindo 3 e o diâmetro medindo 7. E a última pergunta era mais pessoal. Acho que eu mostrei.